Você já viu um cordeiro tentando sobreviver no meio de lobos? Ele abaixa a cabeça, treme ao menor movimento, tenta ser manso, inofensivo, na esperança de que sua docilidade o salve. Mas não há misericórdia nos olhos famintos. A mansidão ali não é virtude, é convite. Agora imagine que esse cordeiro não nasceu assim. Ele foi domesticado. Desde cedo, ensinaram que ser bom era a única forma de ser amado, que ceder era sinal de caráter, que sorrir enquanto sangra é sinal de força interior. E então ele acreditou. Se tornou um animal gentil em um mundo que não perdoa a fraqueza. Essa metáfora não é sobre o cordeiro, é sobre você. Quantas vezes você calou sua verdade para manter a paz? Quantas vezes engoliu a própria raiva, a própria intuição, só para continuar sendo a pessoa boa na história? Quantas vezes confundiu gentileza com submissão? E ao fim de tudo, o que ganhou com isso? O que você vai ouvir agora não é um incentivo à crueldade. Não é uma exaltação ao egoísmo. É um chamado, um despertar filosófico e brutalmente necessário. Porque talvez você esteja vivendo sob um disfarce. A máscara da virtude, construída não por integridade, mas por medo. Medo de perder amor, medo de ser rejeitado, medo de ser visto como aquilo que mais tememos, imperfeito, falho, humano. Mas e se eu te dissesse que o bom que você se esforça tanto para ser, não é bondade real, mas um mecanismo de sobrevivência disfarçado? E se, ao tentar agradar o mundo, você tenha se tornado um estranho para si mesmo? Maquiavel, o pensador tão injustamente reduzido à frieza da política, enxergava algo que poucos têm coragem de aceitar. A moralidade que nos ensinam nem sempre é sinônimo de liberdade. Às vezes é uma coleira dourada, brilha, reluz, mas sufoca. Você vive tentando ser visto como bom, mas quantas vezes foi usado por isso? Você perdoa sempre, ajuda sempre, diz sim sempre. E mesmo assim, há um vazio te corroendo por dentro, porque ser bom, do jeito que te ensinaram, nunca foi sobre verdade. Foi sobre controle. O mundo não precisa de mais pessoas tentando parecer boas. Precisa de pessoas inteiras. Pessoas que conhecem sua sombra, que ousam dizer não, que não se curvam ao medo de desagradar. Pessoas que não precisam se esconder atrás da bondade para se sentirem merecedoras de existir. A verdadeira força não está em agradar a todos. Está em parar de implorar por aprovação. Está em ser justo, mesmo quando isso significa ser firme. Está em ser íntegro, mesmo que isso te faça parecer frio aos olhos de quem se acostumou a te manipular. Este não é um manifesto contra a bondade. É uma autópsia da fraqueza que vestimos como se fosse virtude. É uma desconstrução necessária de tudo que te ensinaram sobre o que significa ser uma boa pessoa. E a partir de agora, vamos descer juntos aos porões da psique, das máscaras sociais e das armadilhas morais. Vamos desafiar tudo o que foi programado em você. E talvez no fim você descubra algo que poucos têm coragem de encarar. Ser bom pode ser o maior obstáculo para ser verdadeiro. Agora sim, siga comigo, porque está na hora de tirar a máscara e encarar o que existe por trás do rosto da pessoa boa. Você está parado diante de um espelho, mas o reflexo não devolve apenas sua imagem. Ele mostra cada vez que você engoliu a própria voz para manter a harmonia. Cada vez que cedeu quando deveria ter resistido. Cada vez que se anulou por medo de parecer egoísta. O espelho não mostra um rosto, mostra um preço. E o mais assustador não é o que você vê, é o que você não vê. Raiva não expressada, desejos não vividos, limites jamais impostos, um rastro de concessões feitas em nome de uma identidade que não era sua, mas que parecia segura, a pessoa boa. Você cresceu ouvindo que deveria ser gentil, tolerante, paciente, que deveria sempre dar o melhor de si, mesmo quando ninguém devolvia. E talvez sem perceber, você foi domesticado como aquele cordeiro no meio de lobos, treinado a acreditar que a docilidade te salvaria da dor.
Mas a vida não funciona assim. Funciona? A verdade é que a bondade, quando nasce do medo, apodrece por dentro. Ela se torna servidão disfarçada, um tipo de covardia polida com palavras bonitas. Você começa dizendo sim para agradar, depois diz sim para evitar conflito, e por fim diz sim porque esqueceu como dizer não. Você já parou para pensar quantas vezes aceitou o papel de salvador, conselheiro, consolo, mesmo quando precisava de tudo isso para si? Quantas vezes agiu como se estivesse bem, só para não incomodar? Quantas vezes tentou manter uma aparência de luz, mesmo enquanto se consumia por dentro? Você acreditou que ser bom era suficiente, mas foi exatamente isso que te fez ser ignorado, explorado, descartado. E agora vem a pergunta que assombra. E se o que você chama de bondade for, na verdade, um medo profundo de se posicionar? Maquiavel escreveu com brutal lucidez que os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois a todos é dado ver, mas a poucos tocar. Traduzido, as pessoas não julgam você pelo que sente, mas pelo que tolera. Se você aceita migalhas, elas presumem que é o que você merece. Se você nunca impõe limites, elas entendem que não há nenhum. Se você se molda para agradar, ninguém se esforça para te entender. Esse é o paradoxo. Quanto mais você tenta ser bom para todos, menos humano você parece. Você vira um reflexo do que os outros querem. Perde textura, perde voz, perde respeito. E no fim, você não é admirado, é usado. Então, por que ainda insistimos nessa performance? Por que ainda acreditamos que agradar o mundo nos salvará da rejeição, do abandono, da solidão? A resposta está enterrada a fundo, na infância, na cultura, na religião. Mas ainda não vamos desenterrar isso. Ainda não. Por agora, o importante é reconhecer o dilema. Você está tentando ser bom ou está tentando ser aceito? Você é gentil ou tem medo de ser firme? Você perdoa ou tem medo de perder quem te fere? Essas perguntas doem, porque escancaram o quanto fomos programados a confundir moralidade com passividade, virtude com submissão, luz com fraqueza. Mas aqui está algo que talvez você precise ouvir com brutal honestidade. A pessoa boa, quando é apenas boa, e não forte, se torna a presa. E o mundo, como Maquiavel viu sem filtros, não é um campo de flores. É um jogo de forças, de vontades, de limites. E talvez esteja na hora de parar de ser bom e começar a ser inteiro. No próximo passo, vamos descer mais fundo. Vamos abrir as camadas psicológicas, filosóficas e existenciais que sustentam esse desejo desesperado de agradar. Vamos entender por que fomos treinados para isso e o que essa programação tem roubado de nós. Está pronto para ir mais fundo? O desejo de ser uma boa pessoa parece, à primeira vista, algo nobre. Mas o que poucos ousam questionar é de onde esse desejo realmente vem. Você não nasceu tentando agradar. Nenhuma criança pequena se preocupa com aprovação moral. Ela chora quando tem fome, grita quando está frustrada, morde se for contrariada. Ela é crua, inteira, autêntica. Mas com o tempo, algo começa a se modificar. Um olhar de reprovação, uma bronca por não ser educado, um castigo por falar alto demais. E então a criança aprende. Ser autêntico é perigoso. Ser agradável é seguro. Assim nasce a máscara. A primeira de muitas. Carl Jung chamou isso de persona. O rosto social que construímos para sermos aceitos. Mas o problema da persona é simples e devastador. Quanto mais você se identifica com a máscara, mais se afasta de quem realmente é. A bondade que você exibe se torna um papel. Um personagem cuidadosamente escrito para o palco do mundo. Você não age com compaixão porque sente, mas porque teme o que aconteceria se não o fizesse. No fundo, a obsessão por ser bom esconde um medo primal. O medo de ser excluído, de ser deixado para trás, de ser indigno de amor. Nietzsche foi ainda mais direto. Ele via essa moralidade dos fracos como uma forma de ressentimento.
Um sistema criado não por virtude, mas por impotência. Os fracos não podiam vencer os fortes. Então os condenaram moralmente, elevando a submissão à virtude e chamando a força de pecado. Você percebe o que isso significa? Talvez a sua bondade não seja fruto de grandeza interior, mas de uma adaptação silenciosa a um mundo em que você se sentia pequeno. E quanto mais você abraça essa adaptação, mais se distancia de sua potência real. Schopenhauer, por sua vez, via o ser humano como uma criatura governada por uma força cega, a vontade. Essa vontade quer sobreviver, ser aceita, sentir prazer e evitar dor. E por isso, nos molda em estratégias inconscientes de autodefesa. Ser bom, nesse contexto, pode ser apenas isso. Uma estratégia para evitar dor. Um mecanismo para garantir afeto. Uma forma de proteção psicológica que se disfarça de altruísmo. Mas eis o problema. Toda estratégia de sobrevivência que se perpetua além da ameaça original se transforma em prisão. Você não precisa mais temer seus pais, nem temer ser deixado de lado no grupo da escola. Mas o condicionamento permanece e você continua se dobrando, sorrindo, cedendo, mesmo quando sua alma grita por justiça, mesmo quando seu coração pede silêncio, mesmo quando tudo em você clama por limites. É nesse ponto que surge a desconexão. Você se tornou tão treinado a agradar que já nem sabe mais o que quer de verdade. Confunde empatia com medo de confronto. Chama a covardia de diplomacia e veste o disfarce da boa pessoa como se fosse sua pele, sem perceber que por baixo dela, sua verdade está morrendo sufocada. Mas por que isso se torna tão doloroso? Porque o ser humano não suporta viver em mentira consigo mesmo. Viktor Frankl dizia que a vida perde sentido não por causa da dor, mas por causa do vazio existencial. E esse vazio surge quando abandonamos quem somos, em troca de quem esperam que sejamos. Quando você se força a ser sempre gentil, mesmo quando está exausto, quando se obriga a compreender tudo, mesmo quando algo é injustificável, quando diz tudo bem com um sorriso falso, só para evitar conflito, nesse momento, algo dentro de você morre. É sutil, mas real. Uma pequena traição contra a sua própria alma. E quanto mais você repete esse ciclo, mais o eu verdadeiro se enfraquece. Você se torna incapaz de tomar decisões autênticas. Começa a viver pelos outros e não por si. Começa a medir seu valor pela aprovação alheia. E no fim, não vive. Apenas atua. Esse é o problema oculto. O desejo de ser bom não é necessariamente desejo de fazer o bem. Na maioria das vezes, é desejo de evitar o mal. O mal de ser rejeitado, mal visto, mal interpretado. Mas aqui está uma verdade brutal. Fugir do julgamento alheio é o caminho mais rápido para se tornar prisioneiro de si mesmo. E quando você percebe que não importa o quanto tente, ainda assim será mal interpretado, esquecido ou usado, o castelo de areia da bondade começa a ruir. Nesse ponto surge uma escolha existencial: continuar alimentando o personagem ou começar a construir um eu real, mesmo que ele desagrade. E você? Está pronto para se libertar dessa programação? Porque no próximo capítulo, vamos explorar o que acontece quando continuamos presos a esse padrão. As consequências invisíveis, aquelas que corroem sua identidade, seus relacionamentos, sua liberdade. A prisão silenciosa de quem vive para agradar, enquanto morre por dentro. Você não percebeu quando começou. Foi sutil. Talvez a primeira vez que você se calou diante de uma injustiça. Talvez quando cedeu a um pedido que te feriu e depois sorriu como se nada tivesse acontecido. Ou quando alguém cruzou um limite seu e você racionalizou: é melhor evitar briga. E assim um padrão se estabeleceu. A cada concessão silenciosa, a cada sim que deveria ter sido não, você não apenas entregava pedaços da sua autonomia, você perdia algo muito mais essencial: a conexão com quem você é. A consequência mais devastadora de tentar constantemente ser uma boa pessoa não é externa, é interna. É a fragmentação lenta da identidade. Ao longo do tempo, você não sabe mais o que realmente quer. Suas opiniões se diluem. Seus desejos se tornam confusos.
Sua intuição fica emudecida, porque quando você se programa para agradar os outros, começa a se ignorar. E o cérebro, essa máquina de adaptação, aprende rapidamente: minha voz não importa, minha raiva é perigosa, meus limites afastam as pessoas. Esse é o condicionamento emocional. Um tipo de autoabandono que se esconde sob o disfarce de maturidade. Você age como se estivesse no controle, mas por dentro está implodindo. A neurociência mostra que cada vez que suprimimos nossas emoções autênticas para manter a aceitação social, o cérebro registra isso como estresse crônico. Cortisol, ansiedade, insônia, tensão muscular, porque seu corpo sabe que você está se traindo, mesmo que sua mente finja que está tudo bem. E a outra consequência mais sutil ainda, o ressentimento acumulado. Você dá, e dá, e dá, mas em algum momento, começas a esperar que os outros retribuam. Você espera que reconheçam sua bondade, que valorizem seu esforço, que vejam o quanto você se doa, mas raramente isso acontece, porque paradoxalmente, quanto mais você entrega sem limites, menos as pessoas percebem o valor da sua entrega. Elas não enxergam sua bondade como nobreza, mas como obrigação, e então o ciclo se intensifica. Você se sente invisível, se sente usado, se sente injustiçado, mas não consegue parar, porque ser bom virou parte da sua identidade. Você tem medo de perder quem ama se parar de agradar, medo de parecer egoísta, medo de não merecer amor. E aqui entra um viés cognitivo devastador, o viés da consistência. Você já foi bom por tanto tempo que seu cérebro resiste a qualquer mudança de rota. Ele quer proteger a narrativa que você construiu. Aquela que diz: se eu for suficiente, serei amado. Mas o amor que se sustenta em sua constante negação não é amor, é dependência. E essa dependência afeta tudo. Seus relacionamentos se tornam unilaterais. Você atrai pessoas que tomam, mas não dão. Que manipulam sua culpa, sua empatia, sua incapacidade de dizer basta. E o pior, quando você finalmente explode, porque todos explodem, ninguém entende. Mas você sempre foi tão calmo, mas você nunca reclamou. Mas eu achava que você gostava de ajudar. Porque a imagem que você cultivou foi de um oceano pacífico, quando por dentro havia um vulcão. Você se torna prisioneiro da própria reputação. E no trabalho, você é aquele que assume as tarefas dos outros, que não diz não, que não cobra reconhecimento. E o que ganha com isso? Mais trabalho, mais exploração, menos respeito. Porque no ambiente profissional, a bondade sem limites é lida como baixa assertividade. E assertividade é a base da liderança, da influência, da autoridade. Mas não se engane, a culpa não é dos outros, é da narrativa que você adotou. O mundo não premia os que se anulam, premia os que sabem se posicionar com firmeza e clareza. Premia quem diz sim com verdade e não sem medo. E ainda há uma consequência mais sombria, a erosão do amor próprio. Quando você se trai para ser aceito, seu inconsciente registra uma mensagem brutal. Quem eu sou não é suficiente. Preciso me moldar para merecer amor. Minha verdade assusta, meu silêncio protege. E essa mensagem mina sua autoestima em silêncio. Você começa a se sentir fraco, inferior, inseguro. E, ironicamente, quanto mais tenta ser bom, mais se sente ruim por dentro. Porque sua alma sabe que está vivendo uma farsa. E assim, você vive uma vida de bons modos. Mas não de verdade. Uma vida de boas intenções, mas sem alma. Uma vida de paz aparente, mas sem integridade. E a pior parte, você ainda acha que está fazendo o certo, mas não está. Está apenas repetindo um script que foi escrito para te manter controlado. Por isso, pare agora e pense. Quantas das suas decisões são realmente suas? Quantas das suas ações nascem da verdade e não do medo? Quantas vezes você age por escolha e não por programação? Porque a vida que se vive para agradar os outros nunca será suficiente. Ela te esvazia, te fragmenta, te apaga. Mas há uma saída, e ela não está em virar o oposto, um tirano, um insensível,
um egoísta. A saída está em reconstruir sua força interna, em parar de pedir permissão para existir, em retomar o direito. Tudo muda quando você percebe que a imagem de pessoa boa que construiu é na verdade uma cela, sem barras, sem fechaduras, mas com trancas invisíveis, feitas de culpa, medo e condicionamento. Você olha para a sua vida e vê os escombros de uma existência vivida pelos outros. As amizades onde sempre cedeu, os relacionamentos onde nunca foi ouvido, as decisões que tomou apenas para manter uma falsa harmonia. E sente algo novo crescer dentro do peito. Não é raiva, não é tristeza. É um tipo de fome primitiva por verdade. Esse é o nascimento da rebelião. E o primeiro passo da libertação não é gritar, é desobedecer em silêncio. Desobedecer à voz interna que te diz que você precisa ser agradável para ser amado. Desobedecer às expectativas herdadas que te dizem que gentileza é submissão. Desobedecer ao script. Porque a maior revolução começa no invisível, no instante em que você diz não pela primeira vez. Não ao convite que não quer aceitar, não ao favor que te desgasta, não à conversa que te machuca. Esse não é o batismo da sua nova identidade. Ele vem trêmulo, inseguro, às vezes cheio de culpa, mas ele abre uma fenda na programação antiga. E, por essa fenda, a verdade começa a entrar. Você percebe que não precisa se justificar o tempo todo. Não precisa pedir desculpas por existir. Não precisa ser compreendido por todos. Porque sua integridade não é um debate. É um território. E todo território precisa de fronteiras claras. A segunda etapa da rebelião é reconstruir essas fronteiras. Você começa a proteger seu tempo, sua energia, sua atenção. Você aprende a dizer, eu não posso agora. Isso não me faz bem. Eu preciso pensar em mim. E a mágica, a estranha mágica, é que quando você começa a se respeitar, o mundo responde. Alguns vão se afastar, simulation, mas os que ficarem, ficarão por quem você é de verdade, não pelo papel que você representava. Maquiavel entendia isso. Por trás da frase, é melhor ser temido do que amado, havia uma verdade mais profunda. É melhor ser respeitado por ser inteiro, do que amado por ser ausente de si. E isso não significa se tornar duro, cínico ou impiedoso. Significa reconhecer que o amor verdadeiro, o amor que cura, só pode existir quando há integridade. E não há integridade onde não há limites. O terceiro passo da rebelião é redefinir sua ideia de bondade. Porque a verdadeira bondade não se curva. Ela se impõe com gentileza, mas com firmeza. Ela ouve, mas não se apaga. Ela ajuda, mas não se sacrifica por qualquer um. A bondade autêntica nasce do autorrespeito, não da necessidade de agradar. Ela é um transbordar, não uma fuga. E nesse ponto, algo profundo começa a acontecer. Você se sente estranho, porque a persona antiga ainda tenta voltar. Ela te sussurra. Você está sendo egoísta. Vão te achar arrogante. Você vai acabar sozinho. Mas você responde com um novo tipo de silêncio. Não o silêncio de quem se cala, mas o de quem sabe. Sabe que não veio ao mundo para ser pequeno. Sabe que foi domesticado, mas nunca perdeu a selvageria original. Sabe que a verdade, mesmo que doa, liberta. A quarta etapa da rebelião é recuperar sua autenticidade. Você começa a se perguntar, o que eu realmente quero? O que me move? O que me faz vibrar? E talvez pela primeira vez, suas respostas não sejam baseadas no que os outros esperam, mas no que sua alma grita. Você começa a fazer escolhas diferentes. Fala com mais clareza, ocupa espaço sem pedir permissão e percebe que os olhos das pessoas mudam quando você muda. Alguns vão se incomodar, simulation, porque estavam acostumados com sua obediência, com sua doçura silenciosa, com sua disponibilidade constante. Mas você entende. Não é seu papel sustentar versões distorcidas de si mesmo para manter o conforto dos outros. E então, um novo tipo de poder emerge. Não um poder de domínio, mas um poder de presença. Você entra nos lugares com o peso da sua verdade. E esse peso não é arrogância.
é densidade existencial. Você deixou de ser leve como uma pluma soprada pelos ventos alheios. Agora você é rocha. Não se move por conveniência. Se move por consciência. A rebelião é isso, uma reconquista da própria essência. É quando você entende que não precisa ser bom, precisa ser verdadeiro. E no fim, essa é a forma mais pura de bondade. Aquela que vem de dentro, que não busca aplausos, que não se curva ao medo, que não se vende. É a bondade que protege, que impõe limites, que sabe o valor da sua energia e que não hesita em dizer, chega. No próximo capítulo, vamos até o fim dessa jornada. Atravessamos o espelho, rasgamos a máscara, destruímos o personagem. Agora é hora da verdade final. Aquele momento raro, quase místico, em que tudo faz sentido. Onde você olha para trás e enxerga, com clareza brutal, o preço que pagou para parecer bom e o que você ganhou quando escolheu ser inteiro. Você passou a vida inteira tentando ser alguém que os outros aprovariam. Moldou sua fala, suavizou seus limites, conteve sua fúria, disfarçou sua sombra, sufocou sua essência. Não por covardia, mas porque te ensinaram que ser uma boa pessoa era a forma mais segura de ser amado, aceito e valorizado. Mas e se essa bondade, celebrada como virtude máxima, fosse, na verdade, a mais sutil das prisões? A verdade, brutal, crua e libertadora, é que não existe redenção na submissão moralista. A bondade que renuncia à força, à firmeza e à justiça se torna um disfarce covarde da impotência. Uma armadura de ouro polido, mas vazia por dentro. Aquele que vive apenas para agradar os outros, morre desconhecido de si mesmo. Você não veio ao mundo para ser bom, veio para ser inteiro. Ser inteiro é muito mais difícil e infinitamente mais nobre do que apenas ser bom. O homem bom se sacrifica para que os outros o amem. O homem inteiro se posiciona para que o mundo o respeite, mesmo que o odeiem por isso. E aqui reside a virada brutal. A virtude não está em ser inofensivo, está em ter o poder de destruir e escolher não usar. Virtude verdadeira é força controlada, não fraqueza disfarçada. A moralidade de superfície, aquela que idolatra o ser bonzinho, é o que Maquiavel desprezava. Não por desprezo à ética, mas por compreender que o mundo é um campo de forças, não de intenções. Que os inocentes excessivamente virtuosos serão, inevitavelmente, usados como ferramentas pelos fortes. Maquiavel nos faz olhar nos olhos de uma verdade desconfortável. Quem quer sobreviver, e mais ainda, liderar, prosperar e proteger o que ama, precisa se despir da ilusão de que a bondade, sozinha, vencerá o caos. A verdadeira liberdade começa quando você para de tentar ser bom e começa a se tornar real. Ser real significa abraçar sua luz e sua sombra, reconhecer o egoísmo que te protege, a raiva que te move, o medo que te alerta, a ambição que te expande, a força que te mantém de pé, mesmo quando ninguém mais acredita em você. Essas não são fraquezas, são músculos espirituais. O homem completo é aquele que integra seu lado sombrio sem se tornar refém dele. Ele não se desculpa por existir com intensidade. Ele não abaixa a cabeça diante de quem impõe culpa moral. Ele não se rende ao jogo de quem manipula com palavras bonitas, mas intenções sujas. Ele é, antes de tudo, um homem lúcido. E a lucidez, essa chama rara, transforma tudo. Com ela, você começa a enxergar o que antes aceitava, sem questionar. Começa a dizer não, onde antes se calava. Começa a traçar limites onde antes se doava até a exaustão. Começa a recusar papéis que te infantilizam, te domesticam, te enfraquecem. Com ela, você para de implorar por respeito e começa a exigir presença. Para de fugir do conflito e aprende a guerrear com elegância. Para de esperar aprovação e começa a caminhar com dignidade. A verdade é que a vida não recompensa o bonzinho, ela recompensa o justo. E a justiça, muitas vezes, exige dureza, confronto e até impopularidade. Mas isso não importa mais, porque agora você não vive mais para agradar. Você vive para ser verdadeiro.
E a verdade, mesmo quando fere, sempre liberta. Lembre-se disso. O mundo não precisa de mais pessoas boazinhas. Precisa de homens inteiros, conscientes, fortes e perigosos quando necessário. Homens que sabem o valor da compaixão, mas que não negociam sua dignidade. Homens que estendem a mão, mas sabem dizer basta. Homens que amam, mas jamais se vendem para manter esse amor. Você não precisa mais tentar ser bom. Precisa sim tornar-se inteiro. E ao fazer isso, descobrirá algo ainda mais poderoso, que a verdadeira bondade nasce da força. Você chegou até aqui, e se chegou, é porque algo dentro de você está despertando. Talvez seja aquela raiva silenciosa que carregou por anos, por ter sido usado, enganado, desvalorizado enquanto tentava sempre fazer o certo. Talvez seja o cansaço de viver com a alma engaiolada, sufocando sua verdadeira natureza para caber em moldes que nunca foram seus. Ou talvez seja o nascimento da sua força, discreta no começo, mas agora impossível de ignorar. Você não é obrigado a continuar agradando. Você não precisa se diminuir para ser aceito. Você não deve calar sua voz só porque ela incomoda os frágeis. O mundo não muda com discursos. O mundo muda quando homens como você decidem parar de se esconder atrás da máscara da bondade e começam a viver como são de verdade, inteiros, intensos, imparáveis. E se essa mensagem tocou você, compartilhe isso com quem também precisa acordar. Inscreva-se aqui no canal The Estoico, onde a verdade é brutal, mas liberta. Onde os fracos não resistem, mas os fortes renascem. Porque este não é apenas um vídeo, é um lembrete. Você nasceu para ser muito mais do que bonzinho. Você nasceu para ser perigoso e, portanto, digno de respeito.